E no capítulo dessa terça-feira, dia 20 de abril, da novela Topíssima, Madalena aponta a arma para Vitor, que fica desesperado e começa a chorar. Madalena acaba desistindo de matar Vitor. Vitor pergunta para Madalena se ela não vai lhe matar. Madalena fala que para ele, a morte é um prêmio. Madalena deseja a Vitor que ele sofra todos os dias, lembrando do que o mesmo fez e sua filha era uma menina tão cheia de alegria e com a vida inteira pela frente. Madalena fala que Jandira errou sim, mas ele sabia dos riscos daquele lugar e podia ter apoiado sua filha, mas, ao invés disso, a mandou para o açougue e ela saiu de lá morta. E Vitor fica se lamentando. Madalena fala para Vitor que ele iludiu a Jandira e a levou para a morte. Ele enganou, fazendo a mesma acreditar que podiam se acertar, serem felizes e, quem sabe, casar um dia. Pergunta para Vitor se não foi isso. Vitor confessa para Madalena que foi isso sim. Madalena fica emocionada e fala para Vitor que o mesmo não tinha a menor intenção de continuar com sua filha e queria era se livrar do problema, como quem joga uma coisa fora como um objeto qualquer, que não serve para mais nada, no lixo. Madalena afirma que sua filha não era lixo e diz para Vitor nunca se esquecer disso. Madalena fala que quem sabe, com o remorso e a culpa lhe corroendo todos os dias da vida dele, ele sinta pelo menos um terço da dor que lhe provocou. O delegado da divisão anti-sequestro entra com sua equipe e diz para Madalena colocar as mãos na cabeça e nem pensar em reagir. Madalena coloca suas mãos na cabeça e não ameaça qualquer resistência. O delegado da anti-sequestro observa que a situação está sob controle e diz para entrarem. Fernando e seu pai entram e abraçam Madalena. Madalena, Zeca, Fernando e Bruno saem da sala do delegado. Zeca diz para Bruno que ainda bem que ele veio e não sabe o que teria acontecido sem a ajuda dele. Bruno diz para Zeca que ele não precisa lhe agradecer, está tudo resolvido e André nem vai registrar o que aconteceu. Fernando fala para sua mãe que pensou que iam prendê-la e Madalena pede desculpas a seu filho. Madalena diz para seu filho que fala tanto que as coisas não se resolvem com violência e olha o que acabou fazendo. Madalena diz que deve desculpas a todos eles e especialmente a Bruno. Bruno fica surpreso e fala que não custou nada ter vindo aqui ajudá-los. Madalena fala que lhe deve desculpas sim e lhe acusou e pediu para Marinha a demissão dele. Bruno fala que ficou muito triste, mas tentou entender e nunca quis magoá-los e apenas queria ajudá-los. Madalena fala que a dor lhe deixou muito cega e a tentativa de encontrar um culpado pela morte de Jandira lhe fez perder completamente a razão e pede desculpas a Bruno. Bruno aceita as desculpas de Madalena e fala que entende seu desespero de mãe e ela agiu no calor da emoção. Madalena fala que no calor da emoção ela podia ter matado Vitor dentro da sala e não pode ser assim, pois somos humanos e não bichos, e reconhece que errou com ele e com Rafael. Madalena e Bruno se abraçam. Vitor entrega o endereço de onde Jandira fez o aborto para o delegado André. Vitor fala para André que, assim como havia lhe dito, quando voltou, lá estava tudo desmontado e não tinha mais ninguém. O delegado diz para Vitor que amanhã eles vão dar uma batida e começarão as investidas, e fala para Vitor que, por hora, ele está dispensado. O delegado fala a Vitor que ele pode ir embora, mas o avisa que ele tem que se manter à disposição da justiça e, se ele for chamado, tem que se apresentar imediatamente. Vitor diz que ele pode contar com ele e pede licença para ir embora. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal e participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Pedro pergunta para Graça o que ela está fazendo na casa de André. Graça se estranha a pergunta e diz para Pedro que André pediu para a mesma ficar com Jade e pergunta se Pedro está com algum problema na delegacia. Pedro desconversa e diz que veio apenas bater um papo com André para saber detalhes da prisão de Telo. Graça faz um olhar de desconfiança e Jade percebe. Pedro se aproxima de Jade e diz que a mesma deve estar orgulhosa de seu pai e André foi um herói prendendo o bandido na mata. Jade, desconfiada com Pedro, diz que está sabendo o que ocorreu. Graça se levanta
diz para Jade que como Pedro chegou, a mesma vai embora. Jade pergunta se ela não vai ficar para a janta. Graça diz a Jade que não vai poder ficar, pois precisa ir para sua casa, resolver umas coisinhas e ligar para Sem Noção, seu namorado. Graça se despede e Pedro abre um sorriso. Pedro senta ao lado de Jade para colher informações sobre a sua rotina e pergunta a Jade sobre a escola. Jade diz que sua escola é um saco. Pedro pergunta se a mesma estuda pela manhã e Jade confirma que sim. Pedro diz a Jade que na sua época de escola o mesmo ia de ônibus e hoje os alunos vão de van. Pedro pergunta se a mesma vai de van e Jade confirma que sim. Pedro pergunta a Jade se ela gosta de ir de van. E Jade fala que ela e seus amigos vão conversando, e só a tia da van que não deixa eles ficarem em pé. Pedro pergunta a Jade que então além do motorista, existe também uma tia que acompanha os alunos. Jade diz a Pedro que eles agora devem usar cinto. Pedro fica conversando com Jade até a chegada de André. Pedro liga para Paulo Roberto e diz que já foi na casa de André e descobriu como Jade vai e volta da escola, e vai chamar uns homens de confiança para fazer o serviço, e diz que isso vai custar um pouco caro, e Paulo Roberto diz que já gastaram muito com Telo. Pedro fala que vai valer a pena, pois esse é o preço que eles irão pagar pela liberdade deles, senão Telo vai acabar entregando os dois. Paulo Roberto diz que ele deve fazer o que for necessário. Pedro diz que vai fazer e duvida se André não vai trocar Telo pela sua filha Jade. Sofia decide sair para dançar. Antônio decide ir trabalhar para tentar esfriar a cabeça e esquecer Sofia. Antônio se surpreende ao ver Sofia no carro e decide segui-la. Antônio para o táxi e observa Sofia. Dois homens cumprimentam Sofia e Angélica e falam que faz tempo que eles não se veem. Angélica fala que é porque sua amiga estava enrolada com um cara, e Sofia fala que imagina ela está solteira e desimpedida. Antônio fica chocado com a atitude de Sofia. Na República, Elizabeth abre a porta e fica surpresa ao ver Vitor. Vitor dá oi para Elizabeth e pergunta se ele pode entrar. Vitor pede para Elizabeth para ele passar uma noite na República e pergunta se ela não tem nenhum pouco de pena dele. Elizabeth diz para Vitor que ele foi a maior decepção da vida dela e pergunta para ele se depois de tudo que ele fez com ela, dá para ele aceitar aqui. Vitor fala que é só por hoje e acabou de sair da delegacia e está se sentindo perdido e não sabe o que fazer. Mão de Vaca fica surpreso ao ver Vitor e pergunta de maneira séria o que ele está fazendo aqui. Vitor agradece Mão de Vaca por ter lhe defendido daquele povo no Vidigal. Mão de Vaca fala que ninguém merece ser linchado, mas isso não significa que ele seja seu amigo e o pessoal da República vai ver o que está acontecendo. Elizabeth diz que Vitor lhe pediu para ficar aqui essa noite. Sem Noção fala que nem pensar, ele ameaçou seu pai e não vale o chão que pisa, e parte para cima de Vitor, mas é segurado por Mão de Vaca e Zumbi. Vitor fica desesperado e bate na porta. Dagoberto vai atender. Dagoberto abre a porta para Rafael, que fala que veio agradecer o pessoal pela força que eles lhe deram. Dagoberto fala para Rafael entrar e tem um conhecido dele aqui. Rafael fica surpreso ao ver Vitor na República. Vitor fala para Rafael que só veio na República para passar uma noite e sabe que ele lhe odeia, mas não quer brigar. Rafael fala que era só o que faltava e foi ele mesmo que causou tudo isso aí que está passando. Sem Noção fala para Vitor que aqui ele não fica. Vitor acaba decidindo ir embora e Elizabeth pede para ele esperar. Vitor pede desculpas a todos pelas suas mentiras e pelo seu cinismo. Vitor vai embora da República.